Minecraft, um jogo que eu já joguei por muito tempo, mas que eu nunca cheguei a finalizar no modo hardcore, onde você tem apenas uma vida e a dificuldade é travada no modo difícil. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que foi a minha jornada pra supostamente finalizar o Minecraft nesse modo, pela primeira vez. E esse não vai ser um vídeo de 100 dias sobrevivendo no modo hardcore, é só um vídeo sobre a minha experiência pessoal finalizando nesse modo pela primeira vez. Então, vamos lá. Assim que eu comecei, eu já fui direto pegar madeira, afinal eu não podia perder muito tempo. E eu tive a incrível sorte de começar no melhor bioma possível. Então eu fui e comecei a socar a primeira árvore que eu vi. Logo depois eu pulei na água e nadei até um naufrágio próximo, que eu consegui ver assim que comecei o jogo. Eu peguei os itens, mas não tinha nada de muito relevante, a melhor coisa foi um capacete com respiração 3. E aí eu já fui direto criar uma picareta de madeira para pegar pedra. Logo depois de pegar algumas pedras, eu saí andando sem rumo e matei os primeiros animais que eu vi na minha frente. Daí eu continuei andando e aproveitei para pegar essa cana de açúcar que seria bem útil mais pra frente. Andando mais um pouco eu encontrei um portal destruído, e a única coisa de útil no baú foram as pepitas de ferro, que eu usei para fazer um escudo. Provavelmente a coisa mais importante no início do jogo. Então eu aproveitei e já fiz uma cama com as lãs que eu tinha pegado, e assim que a noite chegou, eu dormi. E esse foi o primeiro dia. E quando amanheceu, eu continuei andando e matando tudo que eu via pelo caminho, até que eu encontrei uma vila, a coisa mais roubada desse jogo. E tinha até uma outra vila bem próxima dessa. Então depois de assaltar homens, mulheres e crianças, eu segui com a minha vida completamente pacífica. E algo que sempre acontece quando eu jogo Minecraft é eu ficar andando e andando infinitamente porque eu nunca consigo me decidir onde eu vou querer ficar. Mas dessa vez eu fiz um esforço e decidi ficar por essa região mesmo, bem próximo da vila. Daí eu aproveitei para pegar alguns ferros e alguns carvões e... sim, essa caverna tá realmente escura. Isso é por causa de um mod, que eu vou deixar pra dar um clima especial. E logo que anoiteceu, eu dormi de novo. Assim que o terceiro dia começou, eu já fui procurar um local ideal pra me estabelecer. Sim, eu me assustei muito com essa vaca. E eu tava um pouco tenso, porque eu sempre tive uma péssima mania jogando Minecraft. Foi sempre jogar com minimapa, o que proporciona uma grande sensação de conforto e controle. E eu admito que jogar sem ele depois de muito tempo é... bem desconfortável. E depois de passar um tempo procurando, eu finalmente encontrei um local incrível pra ficar. Uma parede. Aí eu dei uma leve explorada ao redor. Coloquei essas carnes pra assar, fiz uns pães com o trigo que eu gentilmente coletei dos aldeões, e finalmente comecei a construir o meu maravilhoso império. E como esse não é um vídeo focado na jornada de 100 dias, eu decidi que não vou mais contar os dias, então não vou mencionar ele sempre, mas a partir de agora vai ter esse contador de dias no canto da tela, para que vocês tenham essa informação. E enquanto eu abri o meu buraco, eu saí para plantar as canas que eu tinha coletado, e eu passei os próximos 30 minutos construindo a minha base. Depois de construir um projeto de base, eu fui pegar mais ferros e carvões, e foi aí que eu matei o primeiro monstro. Então eu resolvi dar uma explorada nessa caverna que era bem grande, por sinal.
E meu Deus, quanto bicho. Aí eu continuei explorando até que eu encontrei os primeiros diamantes. E depois de um bom tempo explorando essa caverna gigante, eu finalmente decidi voltar pra minha base. Mas eu não sabia qual era o caminho de volta, então eu só cavei uma escadinha mesmo. Até que... Sim, a minha picareta de ferro quebrou, eu não sabia onde era a saída e não tinha madeira pra construir outra. Eu sou um gênio. Mas depois de andar um pouco pela caverna eu consegui encontrar uma saída. E aí eu comecei a organizar os meus itens, fiz uma espada e uma picareta de diamante. Só que eu queria voltar naquela caverna, porque tinha uma mina abandonada por lá. E foi o que eu fiz. Eu dei uma explorada, peguei o que tinha de útil, mas o principal motivo de eu querer voltar foi justamente para pegar as obsidianas. Nesse ponto eu já queria muito ir pro Nether, mas eu não tava me sentindo tão confiante de ir pra lá com armadura de ferro. Então eu decidi começar a fazer as trocas com os aldeões, porque caso você não saiba, eles são tão roubados que você pode conseguir uma armadura inteira de diamante encantada com eles. E esse era o meu objetivo. E eu passei boa parte dos dias seguintes trocando com os aldeões. E para isso, eu dei algumas profissões específicas que eu sabia que seriam mais fáceis para trocar. O armadureiro, que seria responsável por me vender a armadura de diamante. O pedreiro, que troca argila e pedra por esmeraldas. O fazendeiro, que troca trigo por esmeraldas. E mal sabe ele que o trigo que ele recebe já era dele. O flecheiro, que troca gravetos por esmeraldas. Isso não faz sentido algum. E o ferramenteiro, que troca carvão e ferro por esmeraldas. E o meu objetivo com ele era só o ferro mesmo, o carvão tava em falta. E durante esse processo, eu resolvi minerar mais justamente para conseguir mais ferros quando isso aconteceu. Daqui a pouco vocês vão entender o que foi isso. E depois disso, eu continuei abrindo uma área para mineração e, adivinha só? Minerei. De volta às trocas com os aldeões, eu decidi sair para explorar e acabei encontrando outro portal destruído. E aproveitei para pegar 2 blocos de ouros e 2 Enderracks. Pra fazer uma coisinha. Se você fica 200 horas sem morrer, eu posso aparecer. Isso é mal pra você. Você vai aprender. Eu sou o terror dentro da Mojang. Eu sou um... Depois disso, eu também aproveitei para fazer uma pequena plantação e... Meu Deus do céu, eu me assusto muito fácil nesse jogo, meu Deus. Então eu resolvi pegar algumas madeiras para fazer os gravetos e trocar com flecheiro. E depois de um bom tempo coletando recursos, eu finalmente consegui a armadura encantada de diamante. Nice. Então eu me preparei, fiz uma bota de ouro, levei algumas barras de ouro e finalmente ativei o portal. Sim, esse é o portal. Portal do Enderman? Então eu finalmente entrei no Nether.
e tava lagando bastante, na verdade. Mas assim que estabilizou, eu finalmente entrei no Nether e é incrível como eu nunca consigo um lugar bom nesse inferno. Literalmente. Então eu fiz uma ponte para a região mais próxima, que era uma floresta cheia de Endermans. E eu comecei a procurar a fortaleza, né? É a única coisa que eu tenho para fazer aqui. Eu também aproveitei para trocar os ouros com o Piglin, e até que não foi tão ruim. Então eu andei, e andei, e andei, e andei. Eu andei demais, vocês não têm noção do quanto que eu andei nesse lugar. Até que depois de um tempo, eu finalmente encontrei uma fortaleza. Então eu desci nela e já dei de cara com a Blaze. Tinha que estar no inferno mesmo. E depois de ficar 10 minutos apostando, eu fiquei pobre e decidi voltar pra minha casa. E aí eu andei, e andei, e andei. E, na verdade, a fortaleza estava bem próxima do portal. Eu só tinha feito o pior caminho possível. Eu dei uma volta enorme. E enquanto eu voltava pro portal, isso aconteceu. Herobrine! Depois de quase morrer do coração, eu voltei pra minha base e decidi dar uma leve aprimorada nela. E enquanto eu aprimorava a base, eu deixei de dormir para que os Phantoms surgissem, para eu pegar as membranas deles e fazer umas poções de queda lenta, que são extremamente importantes no final do jogo. E já fazia um bom tempo que eu não explorava, então eu decidi andar um pouco até que eu cheguei em um posto de observação de pillagers. E eu também encontrei 2 aleis e levei eles comigo. E aí a noite chegou e eu simplesmente esqueci que a escuridão era absurda, eu não tava enxergando nada. Mas deu tudo certo, eu encontrei uma vila e decidi dormir por lá mesmo. Chegando na minha base, eu completei os espaços vazios com mais baús. E não, eu com certeza nunca vou usar todos esses baús. É só pra ficar bonitinho mesmo. E depois de dar uma organizada na base, eu finalmente decidi construir uma mesa de encantamentos. Então eu abri uma área, coloquei as estantes, e quando eu fui encantar, eu simplesmente consegui a melhor combinação possível de encantamentos pra picareta. Então eu encantei ela e decidi encantar os outros itens também. E... ok, eu sei, isso é bem suspeito. Eu consegui basicamente as melhores combinações com os melhores níveis nas 2 primeiras vezes que eu encantei algo. Sim, é suspeito, e eu também questionei isso na hora. Eu até cheguei a testar outros itens pra ver se eles também viriam com os melhores encantamentos e... vieram. E isso não fazia sentido algum pra mim. Até onde eu sei, e eu tenho quase certeza disso, não tinha nenhum mod que alterasse as mecânicas dos encantamentos de forma direta, eu saberia se tivesse. E isso me incomodou bastante, porque eu não sabia se era sorte ou efeito de algum mod. Inclusive eu vou até deixar a lista dos mods usados na descrição do vídeo, porque eu realmente não consegui identificar nenhum que pudesse ter feito isso, então caso alguém saiba de algum, me avisa. E depois desse feliz ou infeliz acontecimento com os encantamentos, eu decidi voltar pro Nether pra aproveitar o saque 3 que eu tinha pegado. Então eu comecei a matar alguns Endermans quando isso aconteceu. Eu quase morri. Esse projeto de Piglin brotou do nada, nem sei de onde saiu e quase me matou essa coisa. E pra piorar, isso chamou a atenção de todos os outros Piglins. Mas por muita sorte eles pararam de me seguir alguns segundos depois. Eu não sei se isso é normal não, hein. E aí eu voltei, já com bastante pérolas do fim, e já aproveitei pra fazer os olhos do Ender.
Só que em um momento eu comecei a me sentir um pouco mais incomodado com aqueles encantamentos. Então eu decidi que pra mim o que me redimir caso realmente tivesse acontecido por causa de algum mod, eu iria construir uma farm de XP. Com essa farm de XP, eu conseguiria pegar aqueles encantamentos tranquilamente. Então se eu tenho uma farm de XP, eu justifico os encantamentos. E aí eu iniciei esse projeto. Mas para isso eu precisaria de muitas pedras. 15 packs de pedregulho e 45 packs de laje de pedregulho, para ser mais específico. E depois de um bom tempo minerando, eu finalmente consegui essa quantidade. Então eu me preparei e fiz o planejamento de todos os itens que eu ia precisar para construir essa farm. E agora eu só precisava de duas coisas: um bom local para construir a farm e uma maneira de levar todos esses itens até lá. Acontece que para uma farm desse tipo ser eficiente, ela precisa estar no oceano. Então eu saí à procura de um. Na verdade, eu já sabia onde tinha um. Nós começamos o jogo de frente para ele. E depois de um tempo procurando, eu encontrei um local adequado. Só que para começar, eu precisaria trazer todos os meus itens para cá. E eram muitos itens. Então o que eu fiz foi construir um portal do Nether, que encurtaria bastante o caminho. E assim que eu cheguei para pegar os itens, eu literalmente peguei o baú. Sim, eu posso fazer isso. E enquanto eu levava esse baú, por algum motivo esse Enderman quis destruir a minha vida. E quase conseguiu. E finalmente, depois que eu consegui levar todos os itens que eu ia precisar, eu comecei a construir essa farm. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Eu levei cerca de 2 horas pra construir essa farm. Ela é bem grande. Eu não sei se ela é a mais eficiente, mas é a que eu sempre faço. E, sim, ela é bem efetiva. E tendo essa farm, os encantamentos já não eram mais um problema. Eu já não sentia que tinha trapaceado no jogo, mesmo que sem querer. E eu aproveitei para dar uma aprimorada em todos os meus equipamentos. E depois eu reparei que os encantamentos estavam normais de novo, então é bem provável que na realidade eu só tenha tido sorte mesmo. Bom, eu nunca vou saber. Na verdade, talvez eu saiba sim, porque tem um mod que se chama Enchantment Review, que na teoria só deveria me mostrar quais encantamentos eu receberia. Eu não sei se ele fez mais do que isso, mas independente disso, eu já resolvi esse problema, então tá tudo bem. E agora, com praticamente tudo pronto, eu finalmente decidi ir atrás da Stronghold. Então eu me preparei, peguei os olhos do Ender, me posicionei e lancei. E então eu andei, e meu jogo tava todo lagado. Então eu decidi parar e usar o mod Chunk pra gerar os chunks ao redor. Afinal, essa seria a única forma de eu prosseguir sem causar um incêndio na minha casa. E depois de um bom tempo andando, o olho finalmente pareceu ter ido em uma direção diferente. Então eu comecei a cavar e... não era aqui. Na verdade, o que tinha aqui era uma infestação de Skulk, e a última coisa que eu queria nesse momento era bater de frente com o Arden. Então eu mantive uma boa e longa distância. E, de fato, a Stronghold não era aqui. Era ali do lado, na verdade. E eu finalmente adentrei ela. E pra minha infelicidade, o lugar estava completamente destruído. Eu odeio quando a Stronghold é assim, porque é horrível de andar por ela desse jeito. Então, depois de 10 minutos andando, eu finalmente me perdi. Pois é. Mas pouco tempo depois eu de fato encontrei o portal. E aí eu resolvi construir outro portal do Nether, para eu poder me preparar. E pra minha sorte, ele surgiu praticamente do lado do outro portal. Então eu voltei pra minha base e me preparei para a batalha final. E agora, eu finalmente estava pronto para a batalha final. Então eu fui, entrei no portal e... peguei fogo. É isso. Mas o fogo apagou logo em seguida e eu comecei a destruir os cristais. Ou tentar, né? Aparentemente a minha mira não é das melhores. Então com a minha mira horrível, eu comecei a destruir os cristais. E quando o dragão finalmente desceu, e ele demorou muito pra descer, eu comecei a descer espadada nele.
Cinema! Daí eu peguei a experiência e obviamente não acabou por aqui, eu também ia pegar a Elytra. Mas antes de pegar a Elytra, eu quis pegar o ovo do dragão, que inclusive pra quem não sabe é uma fêmea. E aí eu fui direto pro portal, entrei e surgi bem na frente de uma cidade com a barca. Ok, valeu o jogo. E depois que eu explorei a cidade da pior forma possível, deixando tudo de importante pra trás, eu finalmente alcancei a barca e peguei a Elytra. E eu também aproveitei e peguei a cabeça do dragão, que não caiu. E aí eu finalmente voltei pro portal e oficialmente finalizei o jogo, da forma mais anticlimática possível. Acontece que eu sempre me preparo de forma muito exagerada pra essa batalha, e é sempre algo ridiculamente fácil. Infelizmente, Minecraft é um jogo muito fácil e é isso. Foi legal. E, bom, essa foi a minha jornada finalizando Minecraft no modo hardcore pela primeira vez. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o meu primeiro vídeo nesse estilo, meu primeiro vídeo bem produzido. Se é que eu posso dizer isso, eu não sei como ele vai ser recebido. Eu não sei nem se ele vai ter alguma visualização, se alguém vai se interessar por ele. Sinceramente, a minha expectativa tá bem baixa. Eu não fico criando muita expectativa porque... vocês sabem como a vida é. Mas, pra ser sincero, independente de como esse vídeo vai ser recebido, se ele for mal, se ele for muito mal, não receber uma visualização, eu não me importo. Foi divertido fazer ele, foi muito divertido narrar, foi muito divertido editar. E, pra ser sincero, foi mais divertido narrar e editar do que jogar. Foi um pouco chato gravar esse vídeo, na verdade. E eu tô fazendo isso agora sem ler o roteiro. Eu não tô mais lendo o meu roteiro e eu quero só falar como esse processo foi interessante pra mim. Eu, da noite pro dia, decidi que ia fazer esse vídeo. E foi algo completamente inesperado. Da noite pro dia eu comprei um microfone de R$200 sem ter nenhuma noção do que eu faria a seguir. E eu comecei esse projeto, eu quis terminar ele, mesmo sabendo que é muito possível que ele não receba nenhuma atenção. Se ele não receber, é triste, mas acontece. Eu sei que eu evoluí fazendo esse vídeo, eu me senti muito bem fazendo ele, e outra questão muito importante é sobre a minha voz. Olha, eu posso cometer alguns errinhos de dicção aqui, mas eu não vou regravar essa parte, porque eu não tenho roteiro, eu não saberia o que falar de novo. Bom, mas sobre a minha voz, eu sempre tive um pouco de insegurança com a minha voz. Eu nunca gostei de expor ela pro mundo, sabe? Eu nunca gostei de falar, e foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu tô fazendo isso agora, eu tô falando alto, e isso é estranho pra mim. Então, sim, fazer esse vídeo não foi só pra ter entretenimento, não foi só por diversão, foi também por superação. E, bom, é isso. Eu gostaria de pedir que, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva caso você tenha gostado desse estilo de vídeo, porque eu pretendo fazer mais. Não sobre Minecraft, meu canal não é de Minecraft e meu canal não é de Roblox. Meu canal é sobre jogos, tá? Eu vou trazer vários jogos, diversos tipos de jogos, eu não sei quais. Se você tiver alguma sugestão, pode deixar aí. Então, muito obrigado. E até a próxima.